A paz do Senhor, queridos. Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal O Que Diz a Bíblia. Tudo bem com vocês? Se você está aqui pela primeira vez, desde já eu vou te pedindo, te inscreve aqui nesse canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo. E mais uma vez eu vou falar aqui sobre Testemunha de Jeová. Na verdade, eu não queria mais falar sobre esse assunto, mas como teve alguns comentários no último vídeo que eu postei falando a respeito de Testemunha de Jeová, e muitos até de uma forma grosseira me deram algumas respostas e disseram algumas coisas lá, então eu resolvi fazer esse vídeo. E não adianta você que é Testemunha de Jeová ou se está estudando com ele vir dizer que é perseguição religiosa, porque eu vou te mostrar dentro das suas próprias publicações que isso não é uma perseguição religiosa. Não é, mas simplesmente eu estou fazendo aquilo que os próprios Testemunhas de Jeová incentivam a gente a fazer. Ou seja, se você for olhar aqui a sentinela a sentinela de 15/5/1964, na sua página 304, vai dizer assim: não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outro é falsa. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa. Então veja que é você mesmo que incentiva a fazer isso. Agora, quando faz isso com a sua religião, aí vocês acham ruim, começam a dizer que é perseguição religiosa, começa a dizer que estão perseguindo vocês, que só a Testemunha de Jeová que é perseguida, nenhuma outra religião não é. Porque na verdade vocês dizem isso, mas na prática vocês não fazem isso, porque no livro Raciocínio à Base das Escrituras, ali deixa bem claro que vocês ensinam as pessoas a responder às outras religiões e até mesmo tentar tirar as pessoas da religião que elas estão fazendo parte e trazer elas para fazer parte num grupo de vocês. Então, entenda isso, não é uma perseguição religiosa. Veja mais o que diz na Despertai, do dia 8/9/1970, de 1997, na sua página 6, diz mesmo assim: não é errado a pessoa tentar refutar os ensinos e as práticas de um grupo religioso que elas julguem ser incorretas. Então veja só, se é vocês mesmos que diz isso. Por que é que vocês dizem que é perseguição religiosa? Não é uma perseguição religiosa. Eu, no vídeo ao qual eu me referi aqui, eu faço algumas perguntas, talvez eu não tenha feito a pergunta de uma forma correta, por isso entenderam mal. Mas aqui eu quero fazer novamente as perguntas. Não são as mesmas perguntas que estão lá, mas são algumas das perguntas que estão lá no vídeo. Não são todas elas, mas algumas. E tem outras perguntas também, que aqui eu resolvi colocar. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer a você é: já que vocês ensinam que Jesus é um Deus, ele é um Deus verdadeiro ou falso? É isso que eu quero saber, se ele é um Deus verdadeiro ou falso. Somente isso. Somente para que vocês me respondam, porque aí eu quero realmente tentar conversar com vocês e refutar as perguntas de vocês. Agora, me responda só isso: ele é um Deus verdadeiro ou falso? Seja correta na sua resposta. Não venha trazer outros assuntos que não tem nada a ver com essa pergunta. Então, somente isso: ele é um Deus verdadeiro ou um Deus falso? Porque você diz no livro de João, na Bíblia de vocês, diz que Jesus Cristo é um Deus. Que na verdade é só na Bíblia de vocês que diz isso, que ele é um Deus. Então eu quero saber se esse um Deus é um Deus verdadeiro ou um Deus falso. Me responda isso. A segunda pergunta: como é que os Testemunhas de Jeová explica com base naqueles ensinamentos de vocês, aonde negam que Jesus Cristo é Deus porque tem coisas que ele não sabe? Então eu quero saber de vocês, como é que vocês explicam, se nem Jesus sabe o dia da sua volta, como é que os líderes sabiam? Ou os fundadores, na verdade, como é que eles sabiam? Porque eles marcaram datas, marcaram anos para a volta de Cristo. Então como é que eles sabiam? Se vocês mesmos ensinam dizendo que nem Jesus Cristo sabe, por isso que ele não é Deus. Então, como é que vocês explicam isso aí? A terceira pergunta: qual foi o ano que Jesus Cristo voltou? Na verdade, porque marcaram para 1914,
1925, 1945 e 1975. Então, qual foi o ano realmente que Jesus Cristo voltou desses daqui? Quantas voltas realmente teve? Porque se marcaram para 1914, não aconteceu. 1925, 1945 e nada disso aconteceu. Em 1975, qual foi o ano realmente que ele voltou? Olhe, lembre-se no que diz no livro: poderá viver para sempre no paraíso na terra. Não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas. Crer sinceramente em uma coisa e praticá-la não a torna verdadeira se realmente ela for falsa. Então me explica aqui qual foi o ano realmente que ele voltou. A quarta pergunta. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó já foram visitar a casa dos príncipes que o corpo governante fez para eles? Porque eles ensinavam isso. É isso que eu quero saber de vocês. Eles já foram visitar? Talvez você esteja começando agora, talvez você está chegando agora nos Testemunhos de Jeová ou está estudando com eles. Talvez você não saiba dessa história, mas pesquisa. Faz justamente aquilo que eles ensinam no livro Verdade que Conduz à Vida Eterna. Ele diz isso para você examinar não só aquilo que nós cremos, mas também o que é ensinado com a religião com que talvez nos associamos. Estão os seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em doutrinas de homens? Então, se amamos a verdade, não devemos temer tal exame. Então, meu amigo, examine, estude e veja isso aqui que eu estou falando. A quinta pergunta é: se Charles Taze Russell e Ruth Ford adoravam Jesus e os anciãos de hoje diz que é errado adorar, quem é que está certo? Os fundadores ou os anciãos de hoje? Quem é que está certo, meu amigo? Como eu disse aqui, não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas. Então, quem é que está falando a verdade? Quem é que está certo? Charles Taze Russell e Ruth Ford, que são os fundadores? Ou os anciãos nos dias de hoje? A sexta pergunta: qual capítulo ou versículo ensina que eu tenho de estar ligado a um canal aqui na Terra, porque nossa relação com Deus depende desse canal? Aonde é, meu amigo, que ensina isso aí na Bíblia? Aonde? Me mostra dentro da Bíblia aonde é que ensina. Porque eu estou falando isso aqui porque, veja só, na Sentinela de dia 1/8 de 1992, na sua página 27, diz mesmo assim a Sentinela: ao menos que estejamos em contato com esse canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leamos a Bíblia. Aí eu quero que você me diga, aonde é na Bíblia que ensina isso? Eu tenho que estar ligado a um canal para compreender as coisas de Deus. Aonde é na Bíblia que ensina isso? Porque a palavra de Deus nos ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Examinai as escrituras, que é dela que de mim testificam. Ela não manda eu estar ligado a nenhum canal. Ao contrário, ela manda eu estar ligado em Deus. Então vamos aqui ver a sétima pergunta, que diz: qual capítulo da Bíblia diz que eu tenho que estar ligado a um canal para entender a Bíblia e aplicá-la à minha vida? Não tem lugar nenhum na Bíblia isso, meu amigo. Não tem. Por isso que eu estou dizendo aqui, devemos examinar não só aquilo que nós cremos, mas também o que é ensinado com a religião que talvez nos associamos. Estão os seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em doutrinas de homens? Para um pouquinho e analise para você ver se os seus ensinos estão em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em doutrinas de homens. A oitava pergunta: se o corpo governante é o canal que Deus usa aqui na Terra, como na Sentinela do dia 15/2 de 2017, veja que é mais recente, do dia 15/2 de 2017, na página 26, e o parágrafo 12 diz que o corpo governante não recebe revelação da parte de Deus e nem é perfeito, por isso ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientações.
Ora, se você disse que eu tenho que estar ligado a esse canal, e agora no ano de 2017 você vem dizer que vocês não recebem orientação de Deus, fica difícil de entender assim. Fica muito difícil, porque como é que pode, meu amigo? Se era vocês que davam o alimento correto, se era através de vocês que nós não iríamos acertar o caminho, não importasse o quanto nós íamos a Bíblia, agora no ano de 2017, vocês vêm dizer que vocês não recebem orientação da parte de Deus e vocês podem cometer erros. Pare um pouco para refletir, pense um pouco. Pense um pouco a respeito dessa religião com que você talvez está se associando. Veja se os seus ensinos estão em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em doutrinas de homens. Mas vamos para a pergunta 9, que diz assim: a adoração relativa existe ou não existe? Porque a Sentinela, do ano de 1992, na página 23, diz: se alguém prefere a tradução adoração, tal adoração relativa. Porque veja só, eles falaram isso aqui porque Charles Taze Russell, Rutherford e muitos outros, quando eles estavam vivos, eles adoravam a Jesus. Então, os líderes dos dias de hoje, eles começaram a dizer que se alguém prefere tal expressão, usar o termo adoração, porque de proskinel, porque realmente eu até concordo, porque ensina isso, que proskinel tem vários significados. Adoração, prestar homenagem, mas porque aqueles que só ensinam dizendo que para Jesus era prestar homenagem. E não diz que também tinha a ver com adoração, mas eles só alegam dizendo que é prestar homenagem. Aí para eles trazer os seus ensinos, colocar, aí eles disseram que tal adoração é uma adoração relativa. Mas veja só, mais uma vez, aí eles acabam caindo em contradição. Porque no livro Certificai-vos de Todas as Coisas, diz mesmo assim na página 244, adoração relativa é contrário ao princípio cristão de adoração. Como é que pode? E aí? E aí? Ele diz que a adoração relativa existe. Aí agora eles ensinam dizendo que a adoração relativa é contrário ao princípio cristão de adoração. Como a adoração relativa existe ou não existe, meu amigo? É isso que eu quero que você responda. Existe ou não existe a adoração relativa? Mas vamos mais adiante. Vamos para a 10ª pergunta. Aí, aqui tem a ver um pouco com o ensino a respeito do Espírito Santo, onde vocês negam que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Como pode uma pessoa ser cheia de outra pessoa? Aí, a 10ª pergunta é: como pode Satanás, o diabo, uma pessoa real, ter entrado em Judas? Porque no livro Poderá Viver para Sempre, você vai ver que naquela página onde tem um ladrão, dizendo que o ladrão não nasceu ladrão, aí vai dizer ali que o diabo não nasceu diabo. Aí diz: Satanás é uma pessoa real. Mas no livro de Lucas, no capítulo 22, o versículo 3, deixa bem claro ali: Satanás entrou em Judas. Aí eu te pergunto, como pode Satanás ser uma pessoa real? Porque você diz que Satanás é uma pessoa real. Aí eu te pergunto, como pode Satanás, sendo uma pessoa real, ter entrado em Judas? Como é que pode, meu amigo? E aí, como é que você me explica isso? Satanás pode ter entrado sendo uma pessoa, mas o Espírito Santo de Deus não pode. Aí eu quero que você me explique isso aí. A 11ª pergunta tem a ver com a Sentinela do dia 15/2 de 2017, do dia 15/2 de 2017, na página 26 e o parágrafo 12. Diz que o corpo governante não recebe orientação da parte de Deus, por isso pode cometer erros ao explicar assunto da Bíblia. Aí eu te pergunto, quantos ensinamentos vocês ensinavam dizendo que era certo e tiveram que mudar? Quem me garante que os que vocês ensinam hoje é correto? Quem é que me garante isso? Essa é a 11ª pergunta.
Quem é que me garante isso? Se vocês mudaram tantas vezes, quem é que me garante que o ensinamento que você está dando hoje é correto, já que você está dizendo que não recebe orientação da parte de Deus? Porque até antigamente vocês diziam que recebia orientação teocrática, ou seja, orientação da parte de Deus. E quem é que me garante que esses ensinamentos que vocês estão dando hoje não se baseiam em doutrinas de homens? Porque é vocês mesmos que estão mudando os seus ensinos. Veja só que alguns anos atrás você dizia que o povo de Sodoma e Gomorra iria ressuscitar, depois disse que não ia, depois disse que ia, depois não ia. E aí, fica difícil de acreditar. Vocês diziam que era proibido tomar vacina, hoje em dia você já permite. Era proibido a transfusão de sangue, hoje em dia já aceita partículas de sangue. Era proibido até um ato de canibalismo a transfusão de órgão. Hoje em dia você já permite. E aí, quantas mudanças vocês vão ter? Aí vocês vêm dizer que é perseguição religiosa. Aí vocês vêm dizer que é a gente que fica perseguindo vocês, mas na verdade não é, vocês que ficam mudando diversas vezes o assunto, os ensinamentos de vocês. E não tem nenhuma parte na Bíblia onde Deus tenha dado um ensinamento, estou falando de ensinamento, e tenha mudado. Nenhuma vez Deus fez isso, porque as coisas que Deus ensina, Ele não muda. Então é isso que eu quero que você entenda. Como eu disse aqui antes, devemos examinar não só aquilo que nós cremos, mas também o que é ensinado com a religião com que talvez nos associamos. Estão em seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em doutrinas de homens? Se amamos a verdade, não devemos temer tal exame. Entenda também que eu estou usando muito os livros de vocês. Veja que eu não estou citando a Bíblia para não dizer que eu estou usando a Bíblia aqui, porque a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que não sei o que foi alterada, isso, aquilo, outro. Não, não é disso que eu estou falando. Estou usando as próprias publicações de vocês, para que vocês venham entender. Pare um pouco, meu amigo, analise. Veja o que é que diz no livro Poderá Viver para Sempre, no Paraíso na Terra, na página 32, e o parágrafo 19 diz mesmo assim: não pode haver duas verdades, quando uma não concorda com a outra, ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas. Crer sinceramente em alguma coisa e praticá-la não a torna verdadeira se realmente for falsa. Então analise um pouco, meu amigo. Analise com essa religião com que talvez você está se associando. Veja se os seus ensinos estão em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em doutrinas de homem. Desde já, mais uma vez, eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem me concedido. Sou grato a Deus por mais esse vídeo. E como eu disse aqui, eu não queria mais falar sobre testemunho de Jeová, mas como algumas pessoas foram lá comentar e fizeram até comentários grotescos a respeito do assunto, então eu resolvi fazer mais esse vídeo. E pode refutar, fique à vontade, porque o comentário é aberto, entendeu? Você pode refutar. Agora, use de coerência, use a Bíblia para refutar, e não simplesmente ideias e ensinamentos de homens, que além de tudo colocar do jeito que vocês querem, e não realmente dentro dos ensinamentos bíblicos. Analise a Bíblia toda, meu amigo. Leia a palavra de Deus, porque é ela que pode libertar o homem. É ela que dá entendimento, é ela que dá sabedoria. E não doutrinas de homens, ensinamentos de homens. Desde já sou grato a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. E que Deus abençoe a cada um. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço, te inscreve aqui neste canal. Curte, comenta, compartilha esse vídeo para que esse canal venha crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo.